sou bióloga com mestrado em ecologia e desde 2014, na verdade 2012, quando eu comecei meu mestrado, eu tenho focado nas aves. Comecei a estudar as aves, essa área da ornitologia, como uma ferramenta para entender um pouco sobre dinâmica florestal, relações ecológicas, então tenho um foco mais na ecologia e uso as aves como uma ferramenta para entender um pouco do nosso ambiente. Meu nome é Pedro Martins, sou formado em Biologia, tenho mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus. Foi quando eu comecei a trabalhar com aves propriamente dito, com alinhamento lá na Amazônia. Eu trabalhava antes na graduação. Depois disso, eu continuei estudando aves, tive a oportunidade de ir para o QBO, o Observatório de Aves de Climate, lá nos Estados Unidos, que foi onde eu aprimorei as técnicas, aprendi um pouco mais a gestão de projetos e coisas assim. E logo que voltei para o Brasil em 2018, fui um dos fundadores do Observatório de Aves da Mantiqueira. Eu acho que não foi tão uma escolha, uma busca de caminho tão consciente. As coisas meio que escolheram a gente, né? Eu trabalhava, fiz o meu mestrado no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e lá eu tive a oportunidade de participar de um curso com pesquisadores dos Estados Unidos que tinham um vínculo com o Observatório de Aves do Klamath, lá em Oregon. E aí, através dessa oportunidade, ao me formar no mestrado, eu fui passar uma temporada fazendo um treinamento com eles, um estágio, um programa de treinamento de 6 meses. E chegando lá, conheci uma forma de fazer pesquisa, de fazer conservação fora da academia e que tinha muito esse vínculo com a comunidade, com a sociedade. Então eu achei muito interessante como que a gente pode fazer pesquisa, promover conservação e saindo um pouco desse âmbito do acadêmico e se inserindo mais na sociedade. Eu me apaixonei, me dei muito bem com aquela organização, que é conhecida como QBO, e voltei para lá no ano seguinte junto com o Pedro, que estava se formando aqui também no Brasil, também pelo INPA. E depois de um tempo lá, a gente ainda estava convidado para permanecer por mais tempo, a gente pensou, gente, não tem nenhuma organização como essa no Brasil, enquanto nos Estados Unidos existem centenas dessas organizações chamadas Observatórios de Aves. E a gente falou, a gente precisa voltar, a gente quer voltar, nosso país mega diverso, com uma necessidade muito grande de maior conexão entre sociedade e proteção ambiental. E por isso a gente voltou para o Brasil para fundar o Observatório de Aves da Mantiqueira e iniciar essa trajetória, muito espelhada na experiência que a gente teve lá no Oregon. A Mantiqueira é uma região muito importante para a natureza, para a avifauna, em termos de localização geográfica, está entre duas das principais capitais do país, entre São Paulo e Rio de Janeiro. É um atrativo muito interessante para qualquer organização. A parte da natureza aqui, então a gente tem essa parte montanhosa, você tem aves diferentes aqui em Resende, você sobe até Itamonte, até o alto do parque, você tem aves completamente diferentes que migram, então é uma área de interesse ecológico muito importante e também o próprio parque, que já dá essa conservação e todas as áreas naturais são preservadas aqui na região, torna um lugar muito atrativo para começar um observatório de aves. O OAMA está aqui há 4 anos, Como organização, eu colaboro com o OAMA já desde o início. E aí vim trabalhar no OAMA no final de 2020, e aí me mudei para cá. A gente estava só nós, eu, Luísa, Pedro e Morena tinha acabado de nascer, 2021, e a gente estava fazendo basicamente o trabalho, toda a distância, mais por rede social. A gente focou muito mais em trabalhar na rede social, divulgação de ciência, foi bem bom nesse sentido. Começamos a receber voluntários à distância também, para trabalhar com pesquisa de conteúdo, elaboração de material de divulgação. E a gente fazia os monitoramentos também aqui só a gente não recebia nenhum visitante, infelizmente. Foi um momento bom, a gente conseguiu estruturar bem as bases para 2022, por exemplo. 2021 foi um ano que a gente tentou restabelecer, já que 2020 a pandemia ela prejudicou muito o planejamento, Tinha um planejamento bem intenso de cursos, de atividades recebendo hóspedes, visitantes, que não pôde acontecer. E aí em 2021 a gente utilizou o ano para isso, para trabalhar com o público à distância, fazendo alguns projetos de
mas nesse sentido de divulgação de ciência, continuando o monitoramento aqui só nós mesmo, e para em 2022 agora a gente fazer uma coisa mais retomar, né, já que todo mundo vacinado. O anilhamento de aves, ele é uma das técnicas, né, dos métodos de estudo utilizados já há mais de 100 anos para a gente conseguir monitorar as aves. E o que ele tem de especial, né? Por que ele é tão importante? Porque ele é o único método em que a gente consegue acompanhar ao nível de indivíduo e durante o tempo e espaço. Então, o anilhamento é a forma que a gente tem de dar um RG, né? Como se fosse um RG para cada ave. Cada ave que recebe um anelzinho, ela pode, com o tempo, né, a gente captura novamente essa ave. Então, é importante dizer que no método de anilhamento é um método que usa da captura, marcação e recaptura. Então, a gente primeiro precisa capturar o indivíduo uma vez, a gente vai colocar esse anelzinho, né, que é a anilha, e cada anilha tem um número individual único, que não se repete. E a gente solta a ave de volta no ambiente dela e, com um monitoramento constante, essa ave cai novamente nas nossas armadilhas de captura e a gente consegue estudar, né, analisar essa ave, esse mesmo indivíduo, depois de tanto tempo. Quando a gente anilha uma ave, a gente coloca, como eu disse, um anelzinho metálico nela, que é chamado de anilha, e esse anelzinho ele tem uma identificação única. Então, isso permite a gente identificar cada indivíduo, diferenciar um indivíduo do outro. A partir disso, vários estudos podem ser realizados a partir dessa identificação de diferentes indivíduos. A gente pode obter dados populacionais, como a quantidade de indivíduos dessa espécie que está vivendo ali, a quantidade de espécies que tem naquele lugar. É como se fosse um dado do IBGE. Inúmeros estudos podem ser feitos, e isso tudo pode ser usado em trabalhos de conservação, em trabalhos de manejo. Então, o anilhamento, ele permite que a gente aprenda sobre as aves com elas na mão. Isso, a gente obtém dados com uma perspectiva diferente do que apenas observando eles. Vou mostrar para vocês como é que faz a retirada dele. Tá vendo? Ele tá preso aqui, ó. Então, eu vou tirar eles aqui da rede, né? Então primeiro eu identifico o lado que ele entra, que ele voou e bateu, né? Ele pode vir desse lado quanto do lado daí. Então eu vi que ele entrou na rede por esse lado aqui. E eu identifico qual bolsa da rede, né, que ele caiu, né? Pego ele pelo corpo, trago ele para fora aqui da rede. E eu começo o processo de desemaranhar ele aqui da malha, né? Então, como ele está agora aqui na minha mão, eu vou encontrar um saquinho aqui apropriado para o tamanho dele, né? Ele já é um bicho anilhado, então ele já foi capturado anteriormente por nós. Provavelmente é o mesmo bicho que foi anilhado ali agora, eu acho. Eu vou conferir a anilha dele, se for o mesmo a gente vai soltar. E vou botar ele no saquinho enquanto ele vai esperar essa conferência. E no saquinho eles vão ficar... O saquinho é respirável, né? Ele é de tecido, de algodão, então o bicho consegue respirar e ele fica mais calmo aqui dentro, evita que ele fique estressado. Porque o bicho na nossa mão, vendo a gente, ele fica bem estressado. Então ele está aqui seguro, no saquinho. E aí eu coloco um pregadorzinho que vai identificar de qual rede que ele veio, né? E vamos subir. Tô indo aí. O nosso trabalho aqui com a avifauna, eu diria que ainda é muito recente. Apesar de a gente já ter alguns 4 anos aí de monitoramento acontecendo, o impacto ele vem no médio e longo prazo. Então agora a gente consegue começar, né, a ver qual a fotografia dessa comunidade, o que está acontecendo.
entender a estrutura. Agora a gente está começando a fazer essas análises. E conforme a gente tem esses primeiros trabalhos publicados, esses primeiros relatórios de entender como que está essa estrutura, a gente vai ter o impacto de direcionar os planos de manejo, as ações de conservação. Então, o nosso impacto para cada espécie da região está não necessariamente em salvar um indivíduo, mas sim elaborar os planos de proteção e de direcionar qual que é a área que precisa ser mais protegida para salvar mais espécies, para proteger mais espécies. A gente entende que o anilhamento, como você tem a ave na mão, né, por um período de tempo, ela pode ser utilizada uma ferramenta muito importante para a sensibilização das pessoas, né? Porque quando você vê a ave de longe é uma coisa, quando você vê de perto, eu que anilho há quase 10 anos já, toda vez me encanto quando pego uma ave na mão e, obviamente, as pessoas não podem, mas só de ver de perto já é uma sensibilização bem interessante, né? Poder trazer as escolas para ver não só a parte das aves, né, que é muito importante, mas a parte da pesquisa, né, tem um cientista por perto, às vezes parece que cientista é aquela coisa de laboratório, né, mas né, tem cientista de campo também. Porque o grande desafio desse programa de treinamento é o financiamento dele, né? Em 2021 a gente fez ele com base todo no financiamento dos nossos apoiadores, só que a gente viu que não é sustentável, porque a gente tem um custo grande com a manutenção da estação de pesquisa, com as bolsas que a gente oferece para eles ficarem aqui, né, de permanência. Eles recebem bolsa para ficar aqui. O salário da assistente de monitoramento, que é uma pessoa que a gente precisa ter na equipe para poder dar todo esse suporte, né, de estar com os trainees, de estar acompanhando o desenvolvimento deles, as atividades que eles precisam fazer. E agora para 2022 a gente está procurando, né, outras formas de financiamento, vendo se a gente faz um modelo pago, um modelo híbrido, né, pago que possa viabilizar parte desses custos e também com que a gente possa oferecer algumas bolsas de estudos gratuitas, né. Cerca de umas 25 pessoas diferentes. Assim, que fizeram parte do programa de treinamento foram 6, 7, mas... Pitiguari? Massa. Uhum. Mas a gente recebeu um grupo, por exemplo, de um outro observatório, uma outra instituição que é de Fernando de Noronha, né, o Aves de Noronha. A gente treinou esse grupo também aqui, foram 4 pessoas durante 10 dias no início do ano. E a gente fez 2 cursos práticos de anilhamento, um de anilhamento e um de análise de muda, em que a gente treinou nesses cursos também mais 8 pessoas. Então, assim, dá aí mais ou menos umas 20 e poucas pessoas que a gente treinou ao longo de todo esse ano, né? Prática, né? Na parte prática. Fora os nossos voluntários à distância que trabalham com a gente na parte de pesquisa e outras atividades, que a gente também treina eles nessa parte de escrita científica, de pesquisa, né? De elaboração de conteúdo para rede social. Além de ter o monitoramento padronizado, né? Essa pesquisa que a gente faz aqui, o treinamento de pessoas é um outro objetivo principal da organização, né? Então, capacitar e receber pessoas, por isso que é muito importante para a gente agora repensar nesse modelo e viabilizar ele para o futuro, né? Ver quais são as formas que se tornem sustentáveis, porque a gente quer continuar recebendo as pessoas, a gente quer continuar capacitando, a gente percebe que no Brasil a gente tem essa deficiência de pessoas treinadas de uma forma ética, correta para fazer esse trabalho, e treinando mais pessoas, espalhando mais pessoas no Brasil treinadas, a gente também está plantando semente, né, de pessoas que podem capacitar outras pessoas, né? Então, é isso, a gente fala que é levar a palavra, né? Ou levar a palavra do AMA para outros lugares, né? E se consolidar como uma organização no futuro que a gente consiga agregar outras instituições, outros projetos, né? Dentro de uma mesma mentalidade que preze por dados de qualidade, dados coletados de uma forma ética, pessoas capacitadas também que tenham uma visão de ciência bem responsável, né? Vou subir pela estradinha aqui. Valeu. Primeiro que eu adoro passarinho, né? Adoro aves. E eu nunca tinha anilhado antes, então o fato de vir aqui para aprender a anilhar e novas metodologias também, como retirada de rede,
e coleta de dados me chamou atenção e eu quis vir para aprender. Eu já trabalho com consultoria desde 2020 e já fiz alguns serviços com rede de neblina, mas aqui eu vim para especializar e estender mais o conhecimento. A frente de educação do AMA, ela é bem ampla, né? E é uma base fixa, né? Um contínuo, um programa contínuo do AMA, que são as atividades de educação, e elas acontecem tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. Então, como ação de educação, a gente elabora materiais informativos, porque a ideia é que a gente esteja, né, atuando não só em um evento pontual, mas que esse material seja continuamente oferecido. Em escola, a gente faz muito material direcionado para crianças, adolescentes, público mais jovem, em que a gente busca informar de forma lúdica, conversar sobre o que é a avifauna. Algumas das perguntas, né, que a gente trabalhou aqui: qual que é a importância da avifauna para a conservação ambiental? O que a conservação ambiental tem a ver com o nosso bem-estar, né? Por que é importante conservar o meio ambiente, que é para todo mundo? E também trabalhar questões mais por que ciência? Por que a ciência é importante? Por que a gente deve usar a ciência para fazer conservação, né? O Saltator, ele é uma ferramenta que primeiro a gente fez para a instituição, né? Então é uma ferramenta que te ajuda a aprender o canto das aves por meio de um método de repetição. Então você vai, tenta acertar, se você erra ele repete mais, se você acerta ele repete menos aquela espécie para você, porque você já sabe. E vai gravando na memória, né? A gente tem quase todas as espécies da mantiqueira lá já cadastradas. Ele foi, então, como eu falei, ele foi primeiro criado para a instituição, para os pesquisadores aprenderem, né? Porque as pessoas vêm de outros lugares não necessariamente vão saber todas as aves daqui. E depois a gente conseguiu um financiamento do CRBio para transformar numa ferramenta pública, né? Então já é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa pode se cadastrar e utilizar para aprender o canto das aves aqui, né? Porque a ave tem aquela coisa, né? Você vê, você sempre quer ver, mas se você mais ouve do que vê, né? Então, para reconhecer, é importante saber os cantos também. O Saltator, e já começa pelo nome, né, explicando o nome. O Saltator, ele tem esse nome porque é o gênero de uma das espécies que cantam e que são ameaçadas, que é ameaçada exatamente por ter um canto muito bonito, que é o trinca-ferro. O nome científico do trinca-ferros é Saltator similis. E por isso a gente homenageou o Saltator nesse jogo que a gente criou, um jogo da memória, para a gente aprender a identificar as aves pelo canto delas. E esse joguinho, ele é um jogo que você joga online, só precisa fazer uma conta ali com um e-mail qualquer. Você precisa fazer essa conta porque ele vai sempre registrar o seu aprendizado. Então você pode estudar, né, jogar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e ele vai acompanhando o seu aprendizado. E você tem ali, né, uma pontuação de quantas aves que você já memorizou. Então ele é um jogo que vai apresentar na tela do seu celular ou do seu computador. Você vai primeiro escutar um som e ele vai te dar algumas opções ali, qual espécie é que cantou, que fez esse som. E aí você vai selecionar e ele vai falar, se você errou ou acertou, vai mostrar a imagem da ave para você associar, né, o som com a imagem. E ele vai contabilizar cada acerto, cada erro. E aí tem uma continha ali matemática no final, por trás, né, que vai calculando quando você pode passar de fase. E assim a gente vai aprendendo, né, e a sociedade, qualquer pessoa, você não precisa ter conhecimento específico nenhum sobre as aves. Você pode aprender a jogar um pouquinho, é realmente um jogo, é divertido, e com isso você vai aprendendo um pouquinho. Da próxima vez que você escutar um som, às vezes você vai falar, opa, esse eu conheço, esse aí é o trinca-ferro.
Eu acho que ele conseguir ter esses projetos e se sustentar tendo esses projetos, né? São, como eu disse quando você perguntou do financiamento, né? Ele sempre ser muito criativo, né? Consegue uma verdinha daqui, uma verdinha de lá, para no fim gerar um orçamento que a gente consiga fazer esses projetos, né? Então acho que principalmente esse programa de treinamento, que é uma coisa que no Brasil são pouquíssimas oportunidades que as pessoas têm de fazer esse treinamento, de conseguir fazer isso de forma mais estabelecida, não mais estabelecida, né? Mas financeiramente estabelecida, é um sonho que eu tenho pro AMA, a gente conseguir se expandir para a Mantiqueira toda e quem sabe no futuro, né, criar braços em outras regiões do Brasil também. O que eu quero, o que eu vejo pro AMA? Eu acho que a primeira coisa é a sustentabilidade. O meu sonho pro AMA, que vem mais do fundo do coração, é uma sustentabilidade dessa organização, de forma que ela possa ser contínua mesmo, de um longuíssimo prazo, ser uma organização bem estabelecida, com recursos para poder elaborar seus projetos continuamente, e que a gente, com essa sustentabilidade, né, com essa base sólida de permanência, a gente consiga estar com uma maior representação espacial, então ter um projeto de monitoramento padronizado, continuado, ao longo de toda a Serra da Mantiqueira, com representações das diferentes altitudes, dos diferentes habitats, podendo incluir, né, a diversidade de aves que realmente ocorre nessa região, e ser uma referência para as pessoas como um local onde elas podem buscar informação, onde elas podem vir tirar dúvidas, serem acolhidas em suas questões relacionadas à avifauna e caminhar continuamente com esse programa de treinamento, ser também uma referência nacional para o treinamento de jovens ornitólogos, jovens biólogos que procurem, né, onde se aperfeiçoar. É muita satisfação. Esse ano, por N motivo, eu tive que me afastar um pouco, e quando eu botei uma série de projetos do qual eu não tive a oportunidade de participar, estavam acontecendo, e eu chorei, né, de emoção de ver, né, esse ano a gente chegou até ao mesmo tempo 8 pessoas trabalhando no programa, né, entre voluntários, pessoas de treinamento, diretores, e ver a equipe toda trabalhando junto, fazendo um projeto tão legal como foi o ProAves, né? O lançamento do ProAves foi uma coisa muito bonita, é muito satisfatório. Toda vez que a gente recebe visitantes para ver o anilhamento é muito satisfatório. Toda vez que a gente recaptura uma ave anilhada é muito satisfatório. É um trabalho que a gente se doa muito para fazer, né? Porque nem sempre tem o financiamento para fazer o que a gente quer, então a gente acaba trabalhando a mais, mas a gente sempre recebe de volta em forma de agradecimento às pessoas, em forma de sorrisos, é muito gratificante. Ser parte do AMA é uma coisa que faz parte de mim, completamente, né? É um projeto que eu não consigo mais desvincular. Eu acho que eu dediquei muita energia, muita emoção também, muito sentimento para que isso se tornasse realidade. E hoje ele já caminha com mais pernas do que, né, dos seus fundadores, né? Somos muitos querendo que esse projeto aconteça. E ao mesmo tempo é uma coisa tão intensa para você fazer dar certo que às vezes a gente fica até meio perdido. Para ser muito honesta, a gente fica sempre... Existe até um certo medo de não ser suficiente, um medo de que isso não dê continuidade. Porque hoje a gente vê o potencial, é muito lindo. Quando a gente realiza uma atividade, a gente fica acabado, exausto, porque é uma equipe pequena para realizar atividades muito grandes. E a gente se divide em 1000. E durante as atividades a gente às vezes bota a mão na cabeça e fala: gente, por que a gente está fazendo isso, né? A gente se desgasta muito. Mas no final as atividades são sempre tão bonitas, o retorno é tão gratificante. O retorno que tem sido desse treinamento, né, que tem sido uma demanda super intensa, realmente é de mudar vidas. E cada aluno que passou pela gente esse ano, no final a gente sempre conversa e vê: e aí, o que isso significou para você? E às vezes eu saio da conversa com lágrimas nos olhos, assim, pensando: isso vale a pena. Então eu acho que o sentimento para mim é de que a gente precisa segurar firme, a gente precisa dar continuidade, fazer esse projeto acontecer, né? Eu quero
muito ver esse projeto lançar voo, abrir suas asas e ter uma continuidade que não dependa, né, mais de mim, que seja muito além de mim. Mas eu quero independente. Quando o AMA estiver batendo suas asas sozinho e for um projeto totalmente independente da Luísa, né, que é uma das cofundadoras, eu ainda assim vou querer fazer parte dele. Então acho que é isso que eu sinto. O AMA é um pouquinho de mim também.